Bom dia. Há algum tempo o Senhor tem me pedido, para que eu contasse um pouco, compartilhasse um pouquinho sobre o meu testemunho. E por muito tempo eu vim postergando isso, com medo de julgamentos, de tudo. E só que chega uma hora que é necessário, E eu creio que chegou esse tempo. Eu quero falar um pouquinho do meu testemunho, explicar da onde eu vim, da onde o Senhor me tirou e para onde Ele me trouxe. E quero compartilhar um pouquinho com vocês, porque eu recebi algumas promessas, algumas palavras do Senhor que o meu testemunho iriam gerar novos testemunhos. E nós estamos aqui nesse lugar, nessa terra, para cumprir o chamado do Senhor para as nossas vidas. E eu creio que chegou o tempo, chegou a hora e é necessário. Amém? O meu testemunho está bem explicadinho, são algumas páginas. Eu vou falar resumidamente e aos poucos eu vou voltando em alguns assuntos para que o Senhor venha falar, através do meu testemunho com outras pessoas. E eu estou realmente aberta para poder ajudar pessoas. Assim como o Senhor me ajudou, pessoas me ajudaram, eu quero também poder fazer o mesmo. Amém? Eu vou ler, porque são algumas páginas, então para eu não perder nenhum detalhe. E eu creio que o Senhor vai fazer muitas coisas. Amém? Bom, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de sair. Tive muitos amigos, E eles só estavam mesmo do meu lado porque eu pagava literalmente tudo, Eu achava que eu vivia num rio de dinheiro, essa é a verdade, E por muito tempo foi assim. Então essas pessoas que me rodeavam eram pessoas que elas estavam do meu lado por conta da satisfação, do prazer do que eu gerava para elas e não pela minha pessoa, E por um longo período eu fui uma pessoa muito rebelde, Eu sempre gostei de sair, de beber, gostava de fumar, nunca cheguei a usar drogas, mas sempre gostei de sair, de estar em holofotes, em evidências, E o Senhor trabalhou isso em mim, E ainda trabalha diariamente, E por um longo período eu idolatrei o dinheiro, O dinheiro era minha fonte de inspiração. Eu parecia que se eu não tivesse dinheiro, eu não tinha absolutamente nada, Até conhecer Jesus, claro. E eu magoei muitas pessoas, no decorrer desse meu processo, Acabei me afastando de familiares, E acabei gastando muito dinheiro. Inclusive acabei gastando um dinheiro da minha herança, Minha avó havia falecido e ela havia deixado um dinheiro de herança para mim, para o meu irmão. E naquela época eu gastei todo esse dinheiro. Era um dinheiro que nós estávamos guardando, Porque nós tínhamos alguns... pensávamos em fazer algo, com esse dinheiro, mas eu precisava suprir essa minha necessidade, da idolatria do dinheiro. Então eu acabei gastando esse dinheiro, da minha herança, do meu irmão também. E os meus pais, eles sempre me ensinaram a dar valor nas coisas, E eles sempre falaram pra gente que nada nessa vida era de graça. Tudo tinha que ter um trabalho, um esforço, E para que isso acontecesse, eles nos deram vários conselhos, E muitos deles eu acabei não seguindo,
que eu decidi seguir pela minha própria rebeldia, vamos se dizer assim. E hoje eu me arrependo de tudo, mas de tudo mesmo que eu fiz, que eu causei na vida dos meus familiares, mas eu sou grata, porque eu fui resgatada, redimida e não para por aí, amém? Então, esse é o início, né, da minha caminhada. Bom, vamos lá. Vou pegar aqui a página. Tudo começou em Barretos. Meu tio já era convertido e sempre me convidava para ir à igreja quando eu estava por aqui, até porque morava em São Paulo. E todas as vezes eu negava, até que um dia eu estava na esquina do açaí com uma turma no domingo e senti algo diferente dentro de mim, como uma voz que me chamava para ir até a igreja em que meu tio estava. Levantei e fui correndo para a igreja. O culto já havia começado e ali senti algo diferente e próximo do final do culto, uma pastora me chamou pelo meu nome à frente. Eu relutei por alguns instantes, mas fui até ela e ela começou a ministrar sobre a minha vida e tudo o que estava passando. Me acabei de tanto chorar e ao mesmo tempo furiosa, pensando por que o meu tio tinha falado tudo sobre a minha vida. E quando eu cheguei perto do meu tio, perguntei para ele por que ele tinha feito isso. Foi quando ele disse: não fui eu, foi apenas o Espírito Santo. E eu apenas abracei e chorei, até porque eu não entendi absolutamente nada sobre o Espírito Santo. Passou alguns dias, eu voltei para São Paulo e ali comecei a caminhar numa igreja, mas num processo, um pé na igreja e outro no mundo, achando certo o que estava fazendo. Nesse período me batizei e desci nas águas para virar uma nova criatura, mas mesmo diante de uma nova vida, permaneci ainda na velha criatura que era a minha vida. Foi então que engravidei. Já havia tido algumas outras coisas no decorrer. A minha gestação foi bem conturbada, e mesmo assim só procurava a Deus nos dias difíceis e permanecia no mundo. Passou um tempo, com a vida toda bagunçada, vim morar em Barretos com a minha mãe. E infelizmente continuava na mesma toada, dias na igreja, dias no mundo. Balada, bar, bebida, cigarro e por um bom tempo assim. Nesse período fiz muitas coisas erradas. Gastei dinheiro, entristeci familiares e deixei todos nesse lugar. E por um bom tempo, morando em Barretos, decidi largar tudo, inclusive a minha filha, para ir morar em São Paulo novamente, trabalhar de Uber, e ali só ladeira abaixo. Cheguei para trabalhar de Uber, mas acabei reencontrando velhos amigos, aqueles amigos nos quais eles só estavam do meu lado porque eu sustentava, eu trazia conforto financeiro para eles. E ali comecei a sair, balada, barzinho todos os dias, e quando o dinheiro apertava eu corria para trabalhar de Uber. E aqui em Barretos minha mãe cuidava dela e da minha filha, e claro, minha mãe sempre intercedendo pela minha vida. E dali para frente virei outra pessoa, em que eu mesmo não me reconheceria hoje. Pintei os cabelos de preto, minha filha tinha medo de mim. Emagreci muito, porque só bebia e fumava cigarro. Essa era a minha vida. E foi quando, prestes a sair mais uma noite, sofri um acidente dentro da casa onde eu morava, que era uma república.